A minha próxima pergunta, nós, os pais, tentamos, obviamente, educar os filhos, eu tive educação, o senhor teve, a gente tenta orientar os seus filhos para o bem. E tem todo esse bombardeamento na cabeça dos nossos filhos, escola, livros, filmes, influenciadores e tudo, principalmente agora, né, essas duas últimas gerações, tentando para a segunda geração depois da minha, eles são realmente doutrinados a não discernir sobre isso, não tem crítica nenhuma sobre isso, eles absorvem tudo pelo valor que lhes é passado. Ninguém entende, por exemplo, você vai assistir, você vai ler uma obra, por exemplo, você não tem a capacidade crítica, eles já te dão uma obra pronta com a explicação do que é de acordo com a doutrina deles. Isso é que eu vejo nas escolas hoje. Então, eu tento ensinar para minha filha, por exemplo, a questionar tudo. Eu explico para ela, por exemplo, você vai ler um livro ou você vai ver um filme, tenta entender o assunto daquilo. Né? Se você não consegue, muitas vezes eu não consigo livros também, mas busque entender, busque questionar. Por quê? E nem sempre, né eu já sei, por exemplo, é interessante, eu estava lendo as cartas de Sêneca, Lucílios, não sei se eu já leu, um grande filósofo estoico, e ele disse Lucílios, ele falava que nem todos os livros que te passam são bons livros. Busque os livros que vão te crescer. Não só porque o livro está em moda, não é só porque o livro é uma coisa que todos deveriam ler. Aproveite o livro de acordo com o que você possa entender. Isso me engrandeceu muito, porque às vezes eu tentava ler um livro, eu tentava entrar num assunto que eu não conhecia e eu me frustrava com isso. Então, eu acho que é melhor, eu tento ensinar minha filha, é melhor você entender da sua área, você vai crescer, obviamente, dessa pequena mudança você vai crescer, você vai abrir todo um leque de opções na sua vida. E questionar sempre. Não deixe que as opiniões já venham formadas para as pessoas. É o que eu vejo. Obviamente, você tem um conhecimento muito maior que eu. O senhor vê mesmo pessoas que o senhor trata, todos esses seus pacientes ou pessoas na sua palestra. O senhor tem exemplos para nós, pessoas de esquerda que vão nas suas palestras, às vezes, para criticar e tudo, esses quadros foram revertidos? O senhor tem bons exemplos, alguns exemplos que o senhor pode passar para a gente sobre isso? Eu tive um exemplo muito interessante. Eu fui dar uma palestra aqui perto de Curitiba e eu fui convidado por um grupo na cidade. E quando eu terminei a palestra, depois conversamos, enfim, quando eu estava para ir embora, um pastor falou: "Tá vendo aqueles dois grupos que estão indo lá adiante?" Eu falei: "Sim." Ele falou: "São grupos que vieram aqui para te pegar. Eles vieram aqui para te pegar. Eles sabiam que você vinha da palestra aqui e vieram." E aí eu falei: "Mas e por que eles não pegaram?" Porque eles cometeram um erro gravíssimo. Eles assistiram a palestra antes. Eles não tinham mais motivo para fazer o que eles foram fazer lá, porque eles viram que eu estava falando, e você que assistiu minha palestra sabe, eu estava falando sobre humanidade, eu estava falando sobre o bem e o mal, eu estava falando sobre o coração das pessoas, sobre as famílias. Eles têm famílias. Então, muitas vezes, eles estão tão bitolados e pensando naquele erro que eles foram treinados a pensar, que quando eles escutam alguma coisa diferente, eles mudam. Eu já tive muitas pessoas, inclusive lá no começo, e não eram pessoas de esquerda, mas eram pessoas que iam votar num globalista famoso que tem por aqui, e todos eles já investiam nesse globalista e faziam uma série de movimentos e me chamaram para dar palestra. Mal sabiam eles que todos eles mudariam de ideia. Todos eles declararam que mudaram o voto porque me ouviram. Agora, o que passa no coração das pessoas, eu até digo para você, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade como médico é conversar com o paciente e dar receita. Se ela vai comprar a receita, se vai tomar o medicamento. Então, a minha responsabilidade é levantar questionamentos. Todo o meu programa que existe, são 8 temas, 8 títulos, 8 livros, e que eu criei essa viagem. Quem quiser conhecer, entra no meu site, está lá a viagem. Mas é meu nome, é jacirleal.com.br, Jacir com Y. Enfim, mas eu só tenho um objetivo: provocar reflexão. Eu falo que você não precisa aceitar o que eu falo, não precisa acreditar em mim. E aí eu vou comentar o que você disse dos livros, para a gente ler bons livros. Ótimo ler bons livros. Mas quando a gente lê um livro ruim, também é muito bom. Sabe por quê? Porque te torna mais capaz de não ficar numa bolha, de escutar o negativo, de escutar o lado ruim, e você conseguir botar na tua cabeça uma crítica. Então você pode aceitar em parte, não aceitar. Então, nós aqui, todos vocês que estão me assistindo aqui agora, nós somos pessoas tão diferentes, mas temos que ter uma coisa em comum: valores, virtude. Quer dizer, nós temos que ter esses pontos em comum, querer o bem do próximo, isso é real. E olha, gente, querer o bem do próximo não tem o que pague. E eu digo isso de verdade, porque desde 2003 que eu comecei a dar essas palestras
em escolas públicas na periferia, para menores infratores, menores em conflito com a lei, comunidades terapêuticas. Nunca cobrei, sempre foi de graça. Eu tinha meu consultório, eu fazia isso como um hobby, um prazer, mas a sensação de prazer de você estar ajudando as pessoas é incrível. Eu fiz traficantes chorarem numa noite, dando minha palestra Sonhos, Desafios e Expectativas, que é um dos 8 temas. Quando você vê que aqueles jovens estão chorando, se emocionando com aquilo que está fazendo, você já foi pago muito mais do que qualquer coisa que viesse financeiro. Entende? Então, todo esse trabalho é para a gente conseguir transformar a sociedade de fato. E como é que nós vamos transformar a sociedade? Transformando cada um de nós, acreditando em Deus, acreditando no universo, acreditando em você mesmo, acreditando no teu país, acreditando que se for para passar 40 anos, nós vamos passar 40 anos. Nós somos um pingo na história. E esse pingo na história, se você já estudou história e tudo que você leu da história, veja quanta gente sofreu, amou, morreu, entende? Quantas batalhas, quantas pessoas em pandemias anteriores, quantas pessoas em guerras horríveis, a instalação do comunismo na Europa Oriental. Olha o que aconteceu com populações tremendas, pessoas, crianças morrendo de fome. Então, eu não posso falar com isso que o mundo é horrível, o mundo é muito bom, mas passa por momentos horríveis. Você falou há pouco do filme, estava falando agora com o nosso amigo do filme sobre as crianças, e que eu não assisti esse filme ainda. Aliás, nem sei se está passando no Brasil ainda. Olha quanta gente está sofrendo agora. É só essa semana. Com problemas muito graves, estão sofrendo agora. Poxa, vamos orar por essas pessoas, vamos rezar por elas, vamos dedicar nosso coração para elas. Eu lancei um programa chamado Bandeira no Parque, porque eu vi que as pessoas estavam com medo de ir para a rua. Se as pessoas estão com medo de ir para a rua, olha, eu não pensei nisso aqui agora. Sabe o que eu tenho aqui no meu bolso? Aqui, ó. Está no meu bolso aqui de trás. Eu ando com ela 24 horas por dia. Sabe qual o significado que ela tem para mim? Autoestima nacional, identidade nacional. Por que eu digo identidade nacional? Programa Bandeira no Parque, eu vou para um parque, para uma praça, para uma rua, para uma praia, um restaurante. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou nesse horário no culto. Primeira coisa, você não precisa estar no mesmo horário. Domingo, 1 hora de um domingo qualquer, você pega a tua bandeira, está num culto, pega uma Bíblia e abre, segura ela na mão. Qual é o objetivo? Primeiro, você sabe que você está cuidando da tua bandeira. Primeiro lugar. Segundo, vai ter alguém do lado e alguéms, pessoas do lado que vão enxergar você segurando a bandeira com a Bíblia na mão. Vão enxergar você caminhando num parque com a bandeira na mão. Vão enxergar você numa praia com a bandeira na mão. E quando nós colocarmos a maioria das pessoas do bem com a bandeira na mão, não é hasteando, não é cantando hino nacional, não é rezando, quer orar, ora para você. É um grito silencioso. Todo domingo eu recebo fotografias de pessoas passeando pela cidade com a bandeira. São Paulo fizeram um movimento no Ibirapuera, em Florianópolis caminham na Rua da Praia. Então, isso aqui tem um poder, uma força que você não imagina. Se as pessoas, então, estão com medo de ir para a rua, aquele aglomerado, não querem correr riscos, passeie você com a tua bandeira. Está com vergonha? Dobra, põe ela na bolsa. Entende? Quer dizer, deixa no bolso, mas você sabe que está ali. Todos aqui conhecem o poder da oração? A oração tem um poder gigante, isso é prova científica, gente. Ela mexe com o nosso cérebro, ela mexe com funções de áreas cerebrais gigantescas, inclusive a oração à distância. O poder do teu sentimento, por você saber que você está, no mínimo, se diz assim, não consigo lutar hoje pela minha bandeira, pelo meu país, mas eu consigo cuidar da minha bandeira, eu consigo estar com ela. Isso tem um resultado gigantesco na emoção das pessoas.